Fala galera, sejam bem-vindos a mais um CFcast, o podcast da Caruaru Frios. Aqui quem fala é Bruno Lima. Ao meu lado eu tenho o grande amor da minha vida, Verônica Lima. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do CFcast. E hoje temos dois grandes convidados de honra aqui com a gente, né, Lilian? Isso mesmo. E nós vamos já apresentar um pouco do que eles fazem, mas basicamente eles que são mestres na área de tecnologia para food service, né? No ramo de carnes, alimentação. Estou aqui com o fundador e o gerente da Free Carnes, que tem mais de 22 anos de atuação de mercado, pioneiros na produção de hambúrguer artesanal, hambúrguer gourmet em Pernambuco. Carlos Cater e Bruno de Cássia, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Tanto Bruno quanto Carlos, no caso, conta um pouco dessa história, dessa trajetória, como foi que começou a ideia da Free Carnes. Beleza. Primeiramente, obrigado pelo convite, tá? Pra gente é muito importante esse momento de estar conversando aqui com vocês, falando sobre esse mercado. Primeiro porque a gente vive isso todo dia. E as oportunidades que a gente tem de falar um pouco sobre o nosso serviço e trabalho, elas nem sempre são disponíveis. Então a gente vai buscando todas as formas que a gente tem para divulgar um pouco esse serviço que ainda é muito inovador dentro do mercado que a gente atua, tá? Mas vamos lá, explicando para vocês um pouquinho sobre a história lá do nosso negócio. A gente começou há 22 anos atrás. Na verdade, a empresa é minha e da minha mãe, né? Eu e minha mãe, Mona Bastos. E a gente começou num momento bem, assim, eu posso chamar que foi um momento disruptivo, né? E crítico das nossas vidas. O meu pai trabalhava com representação de carne já naquela época, já atuava dentro do segmento, e a minha mãe trabalhava em outra área, e de repente a nossa vida virou um pouco de pernas pro ar. A gente perdeu alguns negócios, algumas coisas não deram tão certo, e a gente se viu na obrigação de ou vai ou racha, o que é que a gente vai fazer das nossas vidas agora, né? E foi quando, conversando com minha mãe e com meu pai, eu falei, cara, eu tenho vontade de atuar dentro dessa parte de carne ali, do que vocês já faziam, porque eu convivia muito com aquilo no meu dia a dia. Meu pai sempre me levava muito para algumas reuniões, algumas tratativas comerciais. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de participar com ele desses ambientes. E isso me motivou a escolher um pouco isso. Eu falei, eu quero empreender. Eu quero fazer minha vida profissional, talvez, sem ser trabalhando para outra empresa, criando meu próprio negócio. Porque eu sempre conversava com ele de que as pessoas que eu via uma vida de abundância, assim, uma vida boa, eram pessoas que eram donos, assim, de negócios. E eu falava, cara, eu quero isso também. Então, basicamente, foi assim que começou, foi na vontade. E tudo começou num açougue em Água Fria. Quando a gente começou, a gente teve a oportunidade de pegar essa loja. Pegamos ela, inclusive, por um débito que existia. E a vida da gente começou. A primeira negociação que a gente fez foi assumir um débito para negociar como pagar ele sem ter dinheiro para isso. Então, a gente teve que, no dia a dia da loja, da operação, fazer essa coisa acontecer. Já pegou um negócio quebrado. Já pegamos um negócio quebrado. É um belo começo, né? Mas assim, foi muita luta, assim, muita dedicação. A minha mãe, dentro do negócio, sempre uma pessoa também extremamente batalhadora. Muito, 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 o tempo todo. Uma pessoa que, como ela mesmo fala, a motivação dela é estar dentro do negócio todo dia, ativa e funcional, sabe? Ela não se imagina parada. Então, a gente botou na nossa cabeça que pra gente sair daquela situação, nós tínhamos que trabalhar todo santo dia. E foi assim que a Free Carne surgiu. Só que tínhamos um problema gravíssimo, que era o seguinte: nem eu, nem ela gostávamos da estrutura comercial de um açougue. A gente não gostava de ter um açougue. A gente queria algo que fosse diferente daquilo. E foi quando, em conversa, até com meu pai, eu sempre perguntava, pai, o que é tendência aí dentro desse mercado? E meu pai sempre foi uma pessoa que olhava muito o mercado, era sempre muito curioso. Ele falava, olha, assim como o mercado de carne pendurada evoluiu para o mercado de caixaria, que são peças ali já soltas, eu acredito que o próximo boom pode ser o mercado de alguns cortes porcionados, do cara já receber isso pronto. E eu falei, cara, por que não?
fazer esse serviço de cortes prontos chegar para um restaurante, por exemplo, chegar para uma lanchonete, porque esse serviço só está disponível no açougue. A gente estava falando sobre isso um pouco hoje pela manhã, né, na loja, sobre o serviço de um açougue disponibilizado ali para uma operação de food, né? E aí, meu primeiro cliente foi uma padaria em Recife, uma padaria de Tereza, padaria diplomata, na verdade. E ela foi uma grande parceira. Até hoje é nosso Até hoje, cliente. cliente, né? Até hoje, nosso Quantos anos já cliente. de... Mais de 22 anos de parceria. E assim, e Tereza foi uma pessoa que eu tive a oportunidade, ela me deu a oportunidade de dizer assim: olha, vem aqui, entendeu? Fornece essa carne moída pra gente, porque vai me tirar o trabalho de eu ter que moer uma carne. Quando a gente fez a primeira entrega disso, e a gente observou que quando chegou a carne já moída, hoje talvez isso seja normal, mas naquele tempo, a gente entregar a carne como ela queria, moída da forma que ela queria, e isso já chegar pronto, o pasteleiro do outro lado falou assim: que maravilha! Falei: eu acho que aqui tem um caminho. E aí, na mesma hora, a gente falou: vamos agora pegar todas as padarias que a gente pode encontrar para a gente levar o mesmo serviço, né? E foi daí que começou toda a nossa história, porque a partir dessa entrega da carne moída, a Fricarne, ela deu um estalo na cabeça e falou assim: olha, a partir de agora nós vamos ser uma empresa para levar uma solução para todo tipo de negócio food service. Fomos evoluindo na questão de carne moída, começamos a atender várias padarias, virou um boca a boca. Olha, ele já entrega a carne moída pronta e você já pode receber a carne moída dessa forma. Até que um belo dia, estava inaugurando uma operação lá no Paço Alfândega do restaurante Açúcar. Chefe César Santos comandava essa casa na época. E quando eu fui levar a carne moída, e naquela ocasião a gente já tinha também, digamos, uma carne para funcionário, já porcionada também. A gente já começava a ver mais necessidades ali que o pessoal tinha. O chefe César Santos me chamou no canto e falou assim: você não consegue me entregar um medalhão de filé mignon pronto, não? Eu falei: cara, eu não sabia nem o que era um medalhão. É um novo desafio. E eu falei: o que é um medalhão? Até então era carne moída. Até então era carne moída e no máximo, assim, uma carne em cubos para um guisado, para um funcionário, alguma coisa que era uma coisa muito prática para o dia a dia. Nada tão elaborado. E aí eu chamei um cortador que trabalhava lá no açougue e falei: vamos aprender a fazer medalhão, vamos lá para dentro do restaurante dele. E a gente foi para dentro do restaurante, foi entender aquela operação e ele mostrou: olha, eu preciso que isso chegue assim, dessa forma, tal. E aí eu perguntei: consegue fazer? Ele disse: consigo. Então, a partir daquele momento, a gente começou a se especializar em medalhão de filé mignon. E quando a gente fez essa primeira entrega, outros chefes começaram a se comunicar com o chefe do restaurante e falaram: pô, você já tem como receber assim? Quem é que faz isso aqui? Ah, não, é um rapaz ali, Eduardo, tal. E a gente começou novamente no boca a boca a chegar nas pessoas. Quando a gente percebeu que tudo que a gente fazia era agregar um serviço a um produto que era tão básico, que era carne, era comum, era uma commodity, ainda é uma commodity, né? A gente percebeu que serviço agregaria muito valor para o nosso negócio. Então, começamos a se especializar nas necessidades de cada operação. A gente chegou no momento que a gente não criou nenhum código dentro da empresa para nenhum produto. Eu não tinha produto no meu portfólio. Quando o cara me perguntava: o que é que você produz, eu falava para ele o seguinte: a gente produz do medalhão de filé mignon até o bucho para dobradinha. O que você quiser que a gente produza, a gente produz. Na verdade, nós somos uma extensão da sua cozinha dentro da nossa operação. E isso para as pessoas era muito bacana, porque o cara falava: olha, o meu medalhão, ele tem essa altura, ele tem esse diâmetro, ele tem essa gramatura, eu quero que seja embalado de 2 em 2, porque é assim que eu mando no prato. O outro queria de 1 em 1, o outro queria de 5 em 5, porque ele queria ter produtividade ali. E, cara, isso pra gente foi muito importante, porque a gente começou a entender que a gente estava num caminho. E eu sempre acreditei, porque eu sempre escutava de todo mundo que já operava nesse mercado food, que as grandes operações como McDonald's na época, a gente ainda não tinha um Outback aqui, mas já existia a Applebee's, por exemplo, já existiam outras operações que eram operações multinacionais, vamos chamar assim, né, que estavam saindo e estavam presentes em vários países. Eles não produziam mais nada dentro das operações. Eles já recebiam tudo pronto. Eu falei, e eu conversava com minha mãe, eu falava: mãe, a gente tá no caminho. Agora, eu não sei quanto vai demorar para as pessoas entenderem que esse é o caminho. E eu acho que até hoje esse é o grande desafio da gente como empresa. É entender, saber quando as pessoas vão entender que o caminho de crescimento para o food é você de fato ser um operador food service, um montador ali de refeição.
e não você você construir ali, né? uma Exato. indústria alimentícia dentro do seu negócio, entendeu? Essa Isso foi o grande desafio. isso é um ponto bem interessante, né, Bruno? Porque a gente sempre está conversando, em casa. Nós temos, assim, grandes nomes, né, grandes clientes que geralmente compram realmente em grande quantidade, mas nós temos também os microempresários, né, Bruno, que, muitas vezes estão envolvidos ali na produção mesmo, do seu hambúrguer ou enfim, independentemente do prato na sua cozinha, e que geralmente não entende essa questão do valor do produto, né, do quanto aquilo pode mudar a realidade dele na produção, né. Então, às vezes, você tem ali uma economia, às vezes não, você tem uma economia de tempo, né, a Exato. questão do colaborador que precisa estar envolvido, às vezes ele mesmo, no corte da carne, né, para que haja a produção ali do prato, a questão da manutenção de máquinas que às vezes tem que comprar a máquina, seja para fatiar ou para desfiar. Manutenção de qualidade. Exatamente. Porque, por exemplo, você tá falando aí, você falou do funcionário, mas você tá ali naquele momento, o funcionário ele tem, por exemplo, os altos e baixos dele. Então, de repente, aquele funcionário tá naquele dia ali que ele brigou com a mulher, tá com problema em casa, e ele vai fazer ali um porcionamento, ele vai fazer um corte, ele vai fazer alguma coisa, e ele não tá ali com a cabeça naquele momento. Não tem padrão ali, né? Então você não vai conseguir manter um padrão, você não vai conseguir manter uma qualidade, porque você vai fazer um hambúrguer, por exemplo, você tem que fazer ali uma mistura da carne magra com a gordura, e você tem aqueles percentuais que você tem que fazer uma mistura. Então naquele momento ele não vai se dedicar da forma como ele deveria se dedicar, Tá. e aí teu cliente ele vai receber um produto e vai dizer, pô, não é um produto que eu tô acostumado a consumir. Sente a O que diferença. aconteceu? Entendeu? Então, quando você elimina esses processos dentro da tua cadeia produtiva e você foca ali no que eu chamo de montar um hambúrguer, você vai conseguir entregar a qualidade que você quer com o padrão que você quer e que teu cliente vai ficar acostumado. Perfeito. E são detalhes que fazem muita diferença, né? Eu brinco de vez em quando com ela. Tem a Jerusa, né? Que geralmente trabalha na nossa casa, no caso, Uhum. faz as refeições e tal. Aí, por exemplo, geralmente quando ela faz umas carnes cortadas em cubinhos, num diâmetro menorzinho ali, né? Um Sim. tamanho menorzinho, a gente adora. Aí se fizer um diâmetro maior assim dentro, fica mais Sim. Sim. mal passado. Aí Uhum. a gente já acha meio estranho. Aí, tipo, vê a diferença de padrão, né? Tipo, se você pudesse já comprar um produto pronto, o quanto isso já agrega de valor, né? E em Entrega de valor tempo. de tempo. E a vantagem Exatamente. de você poder controlar teu processo, porque quando você começa a receber o produto pronto, você tem uma gestão completa da cadeia de qualidade do seu negócio, porque você começa a controlar desde o recebimento. É muito comum quando a gente começa a entregar um produto pronto, começar a despertar dentro do próprio cliente critérios de qualidade que eles não tinham antes. O cara começa a olhar, por exemplo, antes ele quando fabricava o próprio hambúrguer, ele fabricava de forma a ter o melhor rendimento possível, mesmo que o foco fosse qualidade. Quando ele começa a comprar pronto, ele começa a olhar a granulação da carne, ele quer que o hambúrguer esteja mais aerado, ele quer que o hambúrguer esteja no diâmetro mais perfeito, ele quer que o encolhimento na chapa seja o mínimo possível. Ele começa a olhar vários aspectos, por quê? Porque aquele problema que ele tinha antes já não é mais aquele problema. Não é um problema Ele mais. agora, exatamente, ele agora vai olhar para outros aspectos. Então, ele só cresce, só evolui profissionalmente como negócio, entender em qualidade, e a gente sabe que a qualidade ela é a chave de manutenção ali de um cliente, né? Em todos os aspectos. De você atender bem o cliente, entregar bem um serviço, tudo mais. E falando muito sobre essa questão do porcionado, o que nós sempre percebemos dentro desse mercado, e foi isso que nos impulsiona todas as vezes, é o quanto ainda falta de informação para mostrar para a maioria dos operadores de food service o grande segredo desse mercado. Porque durante muito tempo as pessoas apostavam todas as suas fichas para um negócio dar certo em reduzir CMV, reduzir custo da mercadoria. E ontem a gente, por coincidência, estava conversando com um gestor e ele estava falando exatamente isso. De que adianta eu ter um CMV baixo se o meu banheiro está sujo para o cliente na hora que vai usar, se a minha receita diminuiu, se... Peraí, não é o CMV sozinho. Então eu costumo dizer para todo mundo que o grande segredo de qualquer negócio hoje é você ter lucro. Se o negócio está sendo lucrativo, tá, então, cara, show de bola. Ah, ainda não tá como eu gostaria que estivesse. Beleza, então vamos trabalhar ali os parâmetros que faltam para que isso aconteça. Mas olhar somente para o CMV, como a gente observa muitos empresários hoje olhando, é um tiro no pé, entendeu? E a gente, quando entrega o porcionado, a gente tá mostrando um pouco isso para ele. Olha, eu tô resolvendo um problema teu aqui, que não é só te entregar um produto pronto,
mas é te entregar um produto que ele vai evitar uma manipulação, que ele vai ser melhor acondicionado, você vai economizar mais de 50% em espaço de armazenagem, consequentemente, menos energia você vai gastar, né? Você vai ter uma economia energética, você vai ter uma operação que você vai ter menos mão tocando naquele produto, então a garantia de qualidade, a manutenção de qualidade é muito maior, a garantia de qualidade sanitária daquele produto também. Você vai ter um produto que vai chegar dentro dos teus padrões, então você consegue garantir para o teu cliente uma entrega de produto com melhor qualidade. Você evita todos esses custos que vocês falaram muito bem, que é manutenção de máquina, manutenção de equipamentos, você lidar ali com a produtividade mesmo do teu funcionário, que tem dias que está maior, outros está menor. E o grande mito que existe nisso é achar que a gente entra para demitir funcionário. E não é isso que a gente prega. Na verdade, a nossa operação, ela entra no teu estabelecimento para otimizar processos. Você não precisa demitir um funcionário, muito pelo contrário, a gente até diz, não faça isso. Otimize o processo dele. Se você pagava hora extra sem necessidade, comece a parar de pagar. Não tem necessidade disso acontecer. Mas você começa a colocar ele em outros processos, começa a exigir dele outros controles que ele antes não tinha tempo de fazer. Entendeu? Então a gente chegou em algumas operações, por exemplo, que o funcionário ele perdia tanto tempo cortando carne que ele não podia fazer uma contagem de estoque. E aí ele era o mesmo estoquista e o estoque sempre dava furo. Então hoje ele já recebe tudo pronto, ele hoje é um belíssimo estoquista, o estoque da empresa é redondinho e o cara não deixa dinheiro parado no estoque. Ele compra só a necessidade dele, gira, e é isso que a gente prega com o nosso produto. E ainda tem uma coisa também, né? Porque, como o Eduardo estava falando aí de CMV, todo mundo olha muito para CMV e as pessoas começam a achar que eu vou comprar esse hambúrguer pronto, o hambúrguer pronto, ele tá 27. Se eu comprar a carne moída, eu vou comprar 26. Mas essa redução do teu custo de compra não vai ser aquilo que vai aumentar a tua lucratividade. Essa economia que você faz ali na compra do produto não vai ter um impacto direto. Esse R$1 que você gastou a menos ali na compra, ela não vai ter um impacto de R$1 no teu lucro. O impacto que ela vai ter aí no teu lucro é muito menor. Então, se você consegue aí fazer processos melhores, ao invés de você executar os processos dentro da tua casa, tu começar a focar na tua execução do produto, qual é o produto de uma hamburgueria? Qual é o produto, por exemplo, de um restaurante? O produto dele é o prato final. Então ele tem que acompanhar a execução do prato final. Ele não precisa passar por todos os processos para entregar um prato perfeito. Eduardo falou aí a situação da McDonald's. A McDonald's, ele acompanha processos ou ele acompanha a execução do processo? O McDonald's, ele recebe o hambúrguer pronto, ele recebe o alface já cortado, ele recebe o tomate já cortado, ele recebe tudo pronto. E a velocidade do que ele faz aumenta por causa disso. Exato. Muito. Exato. E ele consegue entregar um padrão de qualidade. A McDonald's, salvo engano, a McDonald's só produz a própria batata. Ela, inclusive, tem plantação de batata. Se eu não estiver enganado, é isso. Ela tem a plantação de batata, ela fornece a batata. Através de mesmo. parceiros, inclusive, né? Não é nem ela própria. Mas Mas assim, já chega pronto pra ele. já chega pronto. É só botar na... E aí ela pensa os quê? Ela não pensa no tempo que ela gasta para cortar a batata. Ela pensa no tempo que a batata vai ficar dentro do óleo para sair no ponto correto para o cliente, para o consumidor. Tem duas experiências que eu me lembro que... Uma mais recente agora, de um dono de hamburgueria que tem 2 food trucks e um ponto. São 3 pontos de venda no total. Ele tava me dizendo que comprava carne em açougue a R$16 o quilo. E moldava o hambúrguer. Aí eu cheguei conversando com ele, por que tu não compra carne já moldada e tal? Ele disse, não, porque quanto é, um exemplo, vai ficar R$24 o quilo. Não, é muito caro, eu vou pagar R$6 a mais. Não, R$8 a mais, né? No quilo do que eu já tô pagando, de 16 para 24. Aí disse, olha, tu tens algum problema na tua produção? Assim, como é que tá a situação lá atual? Rapaz, é dor de cabeça demais. Começa, né? São 2 só para fazer carne. Para as 3 lojas. 2 funcionários, no caso, que ele coloca. Vez ou outra um falta. Aí não consegue produzir o que precisava. O outro era para produzir, ele trabalha com várias gramaturas, né? De 100, de 80, smash de 80, de 140, se não me engano. Aí era para fazer de 100 que ele tava precisando, o cara fez de 80, aí começa uma dor de cabeça danada. É uma pergunta que eu faço. A hora desse cara, a hora dele vale a pena R$8? Porque tu tava falando aí, não, compra 22, vou comprar R$8. Esse trabalho todinho dele, ele não poderia comprar por R$8?
Por isso que eu conversando com ele, né, depois de alguns meses de batendo na tecla, a gente conseguiu convertê-lo, né? Uhum. E a gente conseguiu, eu acho que foi o estopim, foi quando ele recentemente colocou o ponto no Alto do Moura. Certo. Aí ele pegou um dos food truck, que era, eu acho que o de Serra Negra, em Bezerros, no caso, botou no Alto do Moura, no forró, no São João do Caruaru. Aí ele disse que o movimento explodiu. Aumentou muito mais do que ele conseguiria produzir. Aí ele disse, ó, vou deixar de produzir carne e vou passar a comprar carne, porque carne de hambúrguer já pronta. Eu não vou conseguir dar conta mais e eu não quero estar me estressando mais. Eu quero um produto perfeito já pra... A gente costuma falar que quando você começa a comprar o porcionado, você não sai mais dele. Porque vira você muda a sua rotina administrativa, inclusive. Você deixa de se preocupar com uma série de coisas dentro do teu estabelecimento. E tem uma coisa que é bacana dizer, que é o seguinte: dentro da você ser dono de negócio hoje, você consegue controlar algumas variáveis, outras não. Por exemplo, você nunca vai conseguir controlar o mercado. Você nunca vai conseguir controlar, por exemplo, o preço que aquela matéria-prima vai chegar para você. Você pode barganhar, mas existe um teto e um piso daquilo dali, e que você vai ser obrigado a estar comprando dentro daquele range ali que foi te passado. Então você hoje pode estar comprando a matéria-prima por 20. Amanhã essa matéria-prima, se ela estiver custando 25, você vai ter que comprar ela por 25. Porque você não vai deixar de ter aquele produto dentro do teu estabelecimento. Então, se você tem uma hamburgueria, por exemplo, se você está comprando hoje a matéria-prima para fazer teu próprio hambúrguer por 20, amanhã, se ele estiver custando 25, você vai ter que pagar uns 25. Se amanhã tiver 30, você vai estar pagando 30. Mas existe algo que você consegue controlar, que é teu processo interno. Esse só depende de você. Então, eu falo para todo mundo que se a gente começar a se preocupar apenas com o que está no nosso alcance de controle, você já ganhou muita coisa. Então, a maioria das pessoas que a gente começa a fornecer são pessoas que elas perceberam que elas conseguem controlar o seu próprio negócio. Que elas não ficam à mercê apenas do mercado. Ou seja, o mercado ele pode ter aumentado os custos, mas ela reduziu o custo operacional dela. E no final das contas, o que é lucro dentro de uma empresa? É quando você pega ali a sua receita, você tirou ali o seu custo de produto, mas que você também tirou sua despesa operacional, todas as outras despesas que compõem o negócio, para no final ser a última linha ali embaixo, né? Não adianta a gente criar aqui ilusões do lucro bruto operacional, não. Vamos falar sobre o seguinte: o que é que te sobra no final? Porque eu acho que hoje a operação food, ela se detém a alguns indicadores que, na minha opinião, o cara tem que estar preocupado com o seguinte: o meu negócio é viável? Ele dá rentabilidade, entendeu? E sobra dinheiro, sobra um recurso para mim, sobra. É isso que a gente quer mostrar para eles quando a gente oferece o porcionado. Que você vai ter várias formas de economizar na tua operação, sem necessariamente ser apenas na matéria-prima. É importante você pagar bem na matéria-prima? É. Só que o pagar bem na matéria-prima também leva em consideração vários outros aspectos. Por exemplo, você tem 10 marcas de colchão mole no mercado. Cada uma com seu padrão de limpeza ou de toalete, como a gente chama. Você vai ter um colchão mole que ele é mais gordo, e se eu faço um bife muito magro, aquilo é prejuízo para mim. Gordura que vai ser jogada Vai ser jogada fora. Mas você tem também um colchão mole, por exemplo, que é super magro, é barato. Mas eu gosto do colchão mole com a gordurinha, o meu cliente também. Então, de que adianta eu comprar esse colchão mole? Eu vou pagar mais barato, mas eu não vou estar satisfazendo o gosto do meu cliente. Então, você tem que entender que você precisa comprar o que realmente você usa. É essa a filosofia do porcionado. É você comprar o que você usa, é não comprar em exagero, não comprar o desperdício. Quando você paga R$30 no quilo de uma carne inteira bruta, você está pagando R$30 não apenas no que você usa, mas está pagando na gordura daquela carne, na limpeza daquela carne. Tudo isso está lhe custando R$30. O sangue excessivo daquele que está ali naquela embalagem. A manipulação. Então, assim, isso é a conta que a gente tenta mostrar. E as pessoas, às vezes, não conseguem alcançar isso, mas porque simplesmente não fizeram essa conta de lápis e papel. A gente mostra para todo mundo que comprar o porcionado, na maioria, eu diria que 98% dos casos, é exatamente você gastar menos com compra todos os meses. Entendeu? É sempre essa conta. Todas as operações que a gente entra, que a gente começa a operar, no final de um mês, se você fizer uma contabilidade, você vai perceber que você está gastando menos financeiramente.
Ah, mas eu tô pagando mais no quilo. Na verdade, você tá pagando mais no produto acabado pronto. E se você for comparar com o bruto, No vai dar produto certo. 100% puro, né? É. Porque era o que eu tava até comentando com Milena, né, do marketing lá da loja. E eu disse assim, Milena, vê como é que a gente vai apresentar esse produto. É porque isso faz total diferença quando se fala em agregar valor de fato. E aí, disse, ó, um dos pontos que você fala é a questão da pureza do que ele oferece, né? Então, a gente não vai ter ali osso, né? A gente não vai ter cartilagem, gordura. A gente vai ter o produto ali na sua pureza. Então, o cliente, ele não está levando todas as aparas, digamos assim, que geralmente são Exato. descartadas, né? Mas sim o produto que realmente ele vai utilizar no prato final. Exatamente. A gente quando começa as abordagens da gente, então quando a gente vai começar a introduzir a conversa sobre um porcionado dentro do estabelecimento, normalmente a gente encontra resistência. Porque você vai, por exemplo, a gente estava hoje numa conversa lá no estabelecimento de vocês, a gente estava lá na Cororó Frios e aí a gente, Eduardo abordou uma pessoa que ele viu ali com um monte de compras e ali a gente descobriu que o cara era um dono de uma pizzaria e aí ele estava falando o que pra ti, Bruno? Que quando ele foi falar, que a gente foi falar do quilo de frango, ele já foi falando, cara, quando eu compro o quilo de frango, só quando eu vou tirar o osso, que eu vou tirar tudo isso, só de osso eu tiro 4 quilos. Dentro de uma caixa de 20 Dentro quilos, de uma né? caixa de 20 quilos, ou seja, ele pagou o preço que ele pagou na caixa, ele pegou 4 quilos daquele produto, então vamos dizer que ele comprou a caixa a R$20, ele pagou pelo peito do frango, mas na verdade 4 quilos era osso. Ele não vai servir pra nada dentro da produção dele. E ele botou pra desfiar, e quando botou pra desfiar, no final, essa caixa de 20 quilos, que se custasse R$20, estaria saindo R$400 essa compra, resultou pra ele em 8 quilos de frango desfiado pronto. Então, na verdade, o custo dele foi 400 dividido por 8. E aí é quando você diz, espera aí, 400 por 8 dá muito mais do que R$20 o quilo. Dá, essa é a realidade. E você falou muito bem, quando a gente pega, por exemplo, a nossa conta da linha de desfiados, que é a linha das 5 minutos, que a gente pode falar sobre ela também. A 5 minutos, ela nasceu dessa necessidade da gente mostrar para as pessoas que, além de todo o porcionado que a gente já entrega, existe a questão do fator de cocção, que é muito importante dentro de uma operação food service. Porque tudo que você coloca no fogo vai perder peso também. E a gente começou a perceber que existia uma demanda muito grande, por exemplo, de produtos que precisavam passar por um processo para depois serem aplicados na cozinha. Um deles é desfiar uma charque. Você não desfia uma charque, por exemplo, sem antes cozinhar essa charque. Você precisa escaldar, você troca uma água, você faz todo aquele processo moroso, trabalhoso, para no final você deixar numa pressão, tirar ela, desfiar, muitas vezes desfiando na mão, queimando a ponta dos dedos e tudo mais. Não, isso sem levar em consideração que antes de ser charque, ou você escolhe, ou você vai comprar a charque, a peça da charque, ou você vai comprar um colchão mole, você vai comprar alguma peça da carne para poder fazer a salmoura, para poder transformar em uma charque. Então tudo isso é um tempo muito grande. Eu lembro que, eu não sei se vocês sabem, né? Mas eu trabalhei até os 22 anos na pizzaria com meu pai, né? Você falou pra mim. Aí, oxe, era uma dor de cabeça. Era assim, no auge mesmo, né? Quando tava na época do movimento mais forte lá na pizzaria, ele cozinhava, acredito que uns 40 quilos de frango de uma única vez. Assim, Certo. por Cozimento, por leva, né? cozimento ali, né? Aí eram, acho que 4 panelas de pressões grandonas assim. Não sei se de 10 litros, não lembro agora. Era umas Quatro bocas do fogão com gás. industrial ligados ali e passava tempo. E era justamente isso que você falou, por exemplo. Quando terminava e na época, se não me engano, ele usava peito com osso, aí tinha que justamente descolar o osso. Vez ou outra, algum funcionário esquecia ou passava um pedacinho de osso que podia bater na garganta de um ainda. Vez ou outra também, né? A gente tinha uns liquidificadores, tinha um processador, só que né? não ficava no fio que ele queria no desfiador. Ele usava mais pra charque, pra carne só, outras coisas, mas ele usava liquidificador pro frango. E vez ou outra acontecia, por exemplo, aconteceu com um funcionário uma vez, tá no liquidificador, ele vai lá, aí tenta empurrar, não consegue, aí botou o dedo e a barriga empurrou o botão, aí partiu
cortou o dedo do funcionário, aí lá Arrancou vai. o topo do é, dedo. Ou de tentar colocar uma colher pra ajudar e vai um pedaço da madeira junto da É. colher ou do plástico, você uma perdeu aquele loucura. lote. Tipo, ali, acho que 2, 3 horas antes de abrir a pizzaria, no auge mesmo, no mínimo era só pra preparar. E ele, assim, não chegava nem a porcionar, era só pra preparar o Só frango. pra fazer o preparar. processo de cozimento, né? E Basicamente. assim, Absurdo. a pizza de frango é uma das que mais giram. Em praticamente todas as pizzarias. É frango, calabresa e mussarela. É o chefe, né? Eu acho que as pessoas ainda compram a mussarela pra fatiar ou já compram ela fatiada? Pra pizza, geralmente eles compram a barra e ralam. Pois é, mas em algum tempo vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a batata. As pessoas ainda não compram mais a batata pra descascar, pra fazer ela picada. Já tem gente que vende a batata ali, toda Pronta. palitinho pronta. Então você já elimina aqueles processos. Isso vai acontecer, é um processo natural. As pessoas vão começar a perceber que o comprar porcionado vai trazer muito mais lucratividade, rentabilidade, praticidade e objetividade para o negócio. Você falou esse processo e eu acompanhei muito isso, porque no começo, a primeira charque desfiada, quando a gente foi fazer, foi exatamente entendendo a dor de um cliente. E esse cliente falava exatamente isso. Ele falava: Eduardo, você resolve tudo aqui pro meu restaurante. Agora tem um negócio que você não resolve pra mim. Eu disse: o quê? Me entrega essa charque pronta. Eu falei: Aí, na mesma hora, pô, jovem, querendo ganhar dinheiro, a primeira coisa que eu falei, É eu uma disse, tenho oportunidade. que começar a desfiar algum produto. E a gente começou a desenvolver isso. E para desenvolver essa charque, a gente perdeu mais de 1,5 toneladas de produto. Foi jogado fora, porque assim, a gente fazia, dava errado. E o que é que dava errado nesse processo? É que a gente precisava ter um produto que o preço fosse interessante para você revender, mas eu não podia estar comprando a mesma matéria-prima que o meu cliente utilizava, porque senão não ia ter preço para conseguir repassar para ele. Então a gente teve que desenvolver internamente um processo onde a gente produzisse a nossa própria charque para conseguir cozinhar e desfiar ela. Mas é interessante porque essa conta da charque, por exemplo, quando você pega 1 quilo de charque e você cozinha, sai 400 gramas dela pronta. E as pessoas às vezes não têm essa noção. Nem sabe fazer essa conta. Nem faz essa Não conta. faz, não faz. Então você pega, por exemplo, 1 quilo de charque, você paga, sei lá, vou fazer uma conta rápida aqui para ficar fácil o entendimento. Você pegou uma charque ali por R$20 1 quilo. Quando você tem 400 gramas, quanto é que custou essa charque para você? Entendeu? É R$20 dividido por 400 gramas, não é dividido por 1 quilo. E as pessoas não fazem essa conta. Então, para todo mundo, é muito fácil comparar e dizer assim, não, mas eu compro por R$20. Tá, mas você não recebe 1 quilo de charque desfiada. Você recebe 1 quilo dela bruta para você processar. E é o que você falou, Bruno. O processamento disso requer tempo, requer dedicação. Aí eu paro para pensar o seguinte, vocês tinham uma operação de pizzaria e você precisava de 2 horas antes para preparar isso. Se esse produto já estivesse pronto, o que é que se faria nessas 2 horas? Olha a quantidade de coisas que podem ser feitas nesse tempo, né? Fora o fato, de vez em quando ainda dava errado. Porque, Fora o fato, por exatamente. exemplo, ele fazia uma quantidade, mas quando chegava no meio do caminho, 9 horas da noite, acabou. Isso. Como assim acabou Isso. o frango? Não vendia Isso. mais frango. Não vendia Tinha mais frango. Tinha que Exato. fazer, né? Você não tem como estocar. Não tem como você manter um dele. estoque de segurança por algo que você está tendo que produzir ali quase que diariamente. Então, tudo isso é importante porque hoje o dono de um negócio de alimentação, ele tem que estar sempre olhando para a operação dele de forma a otimizar. A gente vive um momento de mercado, de Brasil, de economia, onde você tem o segredo do sucesso, na minha opinião, e para todo tipo de negócio, é otimização de processos. E até a gente recebeu, né? Acho que só pelo o serviço prestado, a forma com a qual eu conhecia ficar, eu fiquei impressionado. Quando o Bruno e o Ricardo, né, chegaram lá na loja, chegaram com uma sacola assim, desse tamanho de amostras para serem degustadas. Aí eu disse, olha, eu nunca experimentei nenhum desses tipos de produtos, mas eu vou experimentar todos. Mas Aí- o que foi que eu disse a você? Eu disse justamente, cara, você experimentando, você vai ser meu melhor vendedor. E aí, conta aquela história da costela que vocês falaram lá pra gente, que foi arretada. Meu Deus, foi muito sucesso. Muito sucesso. Esse final de semana foi esse, não foi? A gente foi pra o sítio da minha mãe e a gente levou a costela desfiada. E vamos fazer um prato aqui. Aí a gente aproveitou em 2 momentos, almoço e janta. A Eram gente quantas pessoas, mais ou menos? Eram 10.
10 pessoas. 10 ou 12, né? 12 pessoas. 12 Com as pessoas e vocês crianças. levaram um pacote de 1 quilo da Um pacote. costela. Deu Foi. almoço e jantar Almoço pra e todo janta. mundo. Foi. E 1 quilo de Foi. costela. Foi. Fez a gente chama de Key-Baby, né? Não sei se o nome Sim. de verdade é esse, mas é tipo Sim, que baby. purê de Eu chamo jerimum. também de que baby. Um creme Não? de Jerimum. girimum, abóbora, né? Pra quem não conhece, como sendo girimum. E aí a gente fez no almoço e à noite a gente fez um pão ali bem caprichado com... Tem umas baguetes que a gente recebeu também. A gente fez baguetes de costela com algumas verduras. Exatamente. Foi sucesso. Sensacional. Surreal. Muito bom. Muito Mas bom. e você vê, costela sempre foi uma coisa que eu sempre tive vontade de lançar esse produto, porque eu sempre falava o seguinte, cara, eu gosto de comer costela, mas pô, dá um trabalho do cacete. pra você Eu começar nunca a fazer. fiz porque assim, eu não tinha coragem para pegar uma costela bruta e transformar Aquele ela defumado, numa costela. você chegando naquele defumado não é Gostoso. fácil. Não é, não é. E assim, quando a gente começou a tentar fazer esse produto, eu falava para as pessoas o seguinte, ó, tem que ser um produto que o cara não tenha nenhum tipo de dificuldade. Porque no começo se sugeriu o seguinte, vamos fazer ela e o cliente finaliza ela da forma que ele achar mais interessante. Eu disse, não, ela tem que vir pronta. É. Uhum. Tem que chegar pronto porque o cara ele não quer perder tempo. Eu tenho um cliente, por exemplo, que tem a nossa versão que é para pessoa física, né? As caixetas de 400 gramas de alguns produtos. E o cara fala o seguinte, Eduardo, eu chego em casa, entendeu? Já com vontade de fazer um cuscuz, por exemplo, e pegar a charque. E já chegou um dia que o meu cuscuz estava pronto. A sua charque não estava e eu comi ela fria em cima do cuscuz quente, entendeu? Eu falei, pô, então se deu certo é porque o produto é bom. Com certeza Dá deu. para atender. Essa questão de conta. Eu fico imaginando uma forma fácil de contabilizar. Quando tu chega no estabelecimento, se chegasse no teu estabelecimento e dissesse assim, ó, me dá 1 litro d'água. Eu vou pagar R$10 por 1 litro d'água, certo? Quando tu voltasse, não, toma aqui. 2 garrafinhas de 200 gramas, é 400 gramas que é que você tem direito. Já percebeu que é isso que a galera faz quando compra a caixaria? Então você vai, por exemplo, vai fazer essa costela, que a gente tá falando tanta costela, só pra tirar ali o osso, só para o trabalho todinho que vai fazer, vale muito mais a pena você comprar ela já totalmente pronta, desfiada no ponto. E aí a gente pega, por exemplo, em quantos pratos você consegue utilizar uma costela desfiada? Porque a gente já falou aqui no cuscuz, a gente falou aqui no Key-Baby, a gente fala aqui que existem hamburguerias que fazem hambúrguer de costela. Então assim, quando você vai pegando essas coisas já porcionadas, prontinhas, a charque desfiada, a carne de sol, o frango, a costela. Então, a infinidade de produtos que você pode elaborar aquilo ali, ao invés de você se preocupar com desfiar e produzir, tu já pode estar com a cabeça lá na frente de, pô, Posso desenvolver. eu posso desenvolver um prato que eu já tenho aquilo ali, eu já tenho um produto. Como é que eu vou agregar valor àquilo ali? Como é que eu vou fazer um prato diferente aqui pro meu estabelecimento? Que hoje em dia tem muito isso, né? A galera ganha muito com isso eu vou criar aqui um prato diferentão, eu vou criar um hambúrguer de 20 quilos, eu vou criar um negócio. A gente se depara muito com isso, né, Bruno? Às vezes a gente tá num cliente que ele fala assim, eu deixei de trabalhar com esse produto. Dava muito trabalho. Uhum. Hoje a gente ouviu isso, inclusive, do rapaz, o dono da pizzaria, que ele falou, não, eu trabalhava com isso, mas ninguém tava pedindo tanto essa pizza, e às vezes... Nem ele mesmo divulga. Nem ele mesmo Com medo divulga já. com receio exatamente do trabalho que vai dar aquilo. E aí vira uma pizza cara de ser produzida, porque você vai ter ali você vai ter que fazer tanto processo para até chegar naquela matéria-prima final, que você diz, cara, não vale a pena. Não vale a pena o esforço pela saída que tem aquele produto. Mas a partir do momento que aquilo está pronto, você pode lançar, você pode criar. Então a gente incentiva muito essa criatividade. A gente mesmo, quando está dentro de um estabelecimento, a gente vira meio que um consultor. Ele, por que você não lança isso? Por que você não usa dessa forma? Por que você não procura fazer algo com esse produto diferente do que já tem aí no mercado? Porque a gente sabe que agora o produto estando pronto, vira uma tela em branco. Você pode fazer o que você quiser, né? Então, isso é mais uma vantagem ali do porcionado nesse sentido, sabe? Assim, quando eu fui conhecendo a proposta da Africarne, eu fui me apaixonando pela marca, porque realmente é um facilitador incrível para a galera do food. E, assim, eu entendo que muitas das vezes o cara tá tão preso no operacional que ele não para fazer essa conta. E talvez por isso algumas pessoas terminam comparando o preço de um produto bruto com um produto totalmente pronto ali, já entregue. Eu me lembro que
uma vez até conversando com 2 empresários de uma rede de esfirraria, eles já participaram de um podcast aqui, que é seu Romero, né? Dona Livoneide do Esfirreiro. Teve uma vez que eu conversando com eles estavam abrindo a 3ª loja na época. Tinha Caruaru, Bezerros e Vitória de Santo Antão. Aí ele me falou algo assim, que para manter o padrão de qualidade nas 3 lojas igualmente, ele estava tendo muita dificuldade. E isso porque cada loja queria fazer o porcionamento de uma forma diferente, cada colaborador tinha uma cabeça diferente. Aí ele trabalha bem diversificado, não só a parte de esfirras, mas tem filé à parmegiana, ele trabalhava na época, né, do almoço ao jantar. Aí tinha muita coisa e ele não conseguia padronizar os processos. E um exemplo, parmegiana é um grande, um médio, um pequeno em cada Sim. loja. Aí o cliente aqui gostava, cliente lá não gostava. Aí ficava aquele negócio aí, disse, Bruno, eu vou ter que abrir um centro de distribuição, um lugar onde ele vai processar tudo. Tipo, todos os parmegianos vão ser feitos aqui, todos os, sei lá, calabresa vai ser fatiado, porque ele tava tendo um problema muito sério. Aí é exatamente isso que a Africarne faz e entrega pronto para todo mundo. E isso, Bruno, foi bom você ter tocado nesse ponto que eu tinha esquecido, mas hoje é muito comum o empresário, quando ele começa a aumentar a sua, vamos dizer assim, a escala do seu negócio, a quantidade de unidades que ele tem, ele pensar no CD. Vou pensar numa central para produzir e porcionar. E assim, com muita sinceridade, eu digo, é um tiro no pé. Tá? Vou explicar por quê. Quando você cria, na verdade, uma central, você não está criando uma central, você está criando um novo negócio. Só que é um novo negócio que não pode ser tão lucrativo. Porque se for lucrativo, a tua Não faz unidade sentido. final fica comprando muito mais caro. Ele precisa ser um negócio que seja meio que empatando ou no prejuízo para poder justificar a lucratividade que você vai ter na operação final. E muitas vezes as pessoas não fazem essa conta, que elas vão criar um CD, mas vão colocar funcionários ali dentro, vão ter custos de energia isolados ali dentro, de aluguel isolado ali começar dentro, o custo de implantação daquilo ali tudinho. de implantação, Todas as de máquinas que controle, ele vai precisar comprar. Maquinário, todas as máquinas. aluguel, A gente compra, volta para os tudo. mesmos problemas, só que numa dimensão maior, porque ele começa a ter uma indústria dentro do negócio dele. E aí eu pergunto, o foco vai estar onde? Ele já tinha problema para entregar um parmegiano, porque tinha um funcionário que dava dor de cabeça para conseguir fazer no padrão. Agora imagina com uma indústria e com Exato. 3 funcionários para fazer o mesmo produto. Exatamente. E eu acho que o que falta pra gente é até exatamente isso, é que o empresário ele comece a entender o negócio dele como um operador final do processo e não como uma indústria de alimento, entendeu? Você pode ter uma indústria de alimento. Ah, não, eu desejo criar uma indústria de fazer parmegiana, show de bola, vamos fazer. Agora, não, eu tenho um restaurante, então, cara, você tá no final ali do processo. Você tá atendendo o cliente final, então se preocupa em alguém te entregar isso o máximo possível pronto. Eu falo pra todo mundo que se um dia eu fosse abrir um restaurante, se o cara chegasse pra mim e dissesse, cara, eu entrego um arroz pré-cozido, eu ia dizer, eu quero. Não vou ocupar uma boca do meu fogão pra fazer arroz, uma coisa tão básica. Se tem alguém que possa me entregar isso pronto, eu já tô economizando uma boa parte do meu tempo ali. Tô economizando gás, tô economizando boca, e isso é interessante, porque até o custo do gás às vezes não são colocados nessa conta, né? E os testes também são importantes, né? Porque assim, a gente não faz muita ideia de como funciona uma indústria, né, Bruno? Mas até para você produzir, você precisa ter essa noção de que vai ter uma perda ali, pelo menos a princípio, né? Sim. E aí você tem que ter esse cuidado, principalmente quando se tem ali uma saúde financeira afetada, né? Então, se você já não consegue arcar com essa perda que provavelmente você vai ter no início da produção, né? Então, já complica ainda mais o seu cenário, né? Mas uma coisa importante que eu achei, né, que a gente comentou agora há pouco, tem a ver justamente com esse tempo que o empreendedor precisa ter para pensar, né? E a gente sabe que para pensar no cardápio também, né, que faz toda a diferença. Não só de ampliar o mix que ele já tem ali, mas de aperfeiçoar um prato que ele já trabalha e, sem sombra alguma de dúvidas, fidelizar ainda mais seu cliente, né? Favorecer Sim. ali uma boa experiência. A grande maioria, assim, esmagadora dos nossos clientes, eles estão ali ativos na produção, né? Percebe, massa, né? exatamente, percebe que isso faz a diferença, assim, né? E cada vez mais a gente nota essa questão da personalização, né? De você se tornar singular se tornar referência em determinado setor, né? Então, esse tempo aí poupado já faz toda a diferença.
trazer um diferencial para o mercado, né? Eu acho que todo mundo hoje tem buscado um pouco isso. A gente tem, com a internet hoje, com todo mundo dedicando boa parte do seu tempo para as redes sociais, você tem acesso a conteúdos do mundo todo. Então você vê algo que está dando certo, digamos, a gente está aqui em Caruaru, vê algo que está dando certo ali em Recife, ou no Rio de Janeiro, ou nos Estados Unidos. E você diz, cara, eu quero implantar isso. Se você está tão focado na parte produtiva do teu negócio, como você vai implantar isso, né? Mas aí você, quando começa a deixar aquele problema com quem pode resolver ele para você, no caso ali, a gente entregando um produto porcionado ou algo do tipo, você começa a se dedicar em analisar uma embalagem melhor para o teu delivery, entendeu? Começa a se dedicar em formas de como você pode se destacar nisso. Às vezes, é olhando até para o marketing do teu negócio, que você não tem tempo para olhar para isso às vezes. Então, cara, eu tô com tempo livre aqui, vou agora poder sentar com uma agência ou com alguém de marketing do meu negócio e dizer assim, cara, vamos desenvolver algumas ações, vamos fazer algumas coisas aqui maneiras para a gente poder trazer um pouco mais de receita para o negócio. Então, eu acho que é isso, é dar tempo para você pensar em como crescer o teu estabelecimento, né? É aquilo que a gente tava conversando, acho que nem sei se estava gravando, que a gente tava conversando que logo no início, o empresário, o empreendedor, ele participa de toda a parte produtiva do processo da empresa dele. Então ele vai participar ali, como o Eduardo falou, ele vai ser o RH, ele vai ser o que executa, ele vai ser o que corta, ele vai ser o que entrega, ele vai ser o embalador. Então a pessoa está participando de todas as etapas do processo. Então, a partir do momento, quando você começa a crescer, você começa a delegar funções. E aí, quando você começa a delegar funções, você começando a ter mais tempo livre para pensar em, hoje eu estou no ponto X, aonde eu quero estar no futuro e o que eu preciso fazer para alcançar aquele patamar. Então, quando você começa a ter mais tempo livre para chegar nesse nível, e você começa a desenvolver de fato o teu negócio. Eu lembro quando o Eduardo me contratou para trabalhar lá na Free Carne, um dos pontos que a gente trabalhou muito, e foi como a gente chegou até vocês, que assim, a gente precisa de uma forma de estar em cada vez mais clientes. Por quê? Nossa marca, pouca gente, quem conhece, por exemplo, 5 minutos, a gente não tem um trabalho institucional, a gente não tem isso, mas é um produto que a gente precisava estar em cada vez mais estabelecimentos. E uma das formas que a gente descobriu aí, uma forma que a gente percebeu que a gente consegue alcançar é justamente através de distribuidores, é justamente através do canal do varejo, o canal do varejo a gente tem o nosso produto de 400 gramas. Então, o mesmo produto que vai ali para o food é o mesmo produto que vai para o varejo, só que a diferença vai ser a gramatura. E o que acontece? O trabalho de distribuição do nosso produto, e aí a gente contando aí com o trabalho da Caruaru Frios, é justamente fazer com que tem muita gente que trabalha ali com um volume muito pequenininho, só que aquele cara ali às vezes não tem um acesso direto a uma indústria para comprar um produto. Então, cara, eu vou ali para comprar 2, 3 quilos do produto, eu não tenho acesso à indústria. Então ele vai ter o trabalho de comprar com o distribuidor, ele vai poder, por exemplo, passar na loja da Caruaru Frios ali, ele vai chegar lá, eu quero comprar aqui essa charque desfiada, porque eu não sou uma pizzaria. Mas eu sou, por exemplo, dona Severina, que trabalho dentro de casa. Eu faço um salgadinho ali, eu faço uma coxinha, eu faço uma empada, que eu vendo na minha própria porta ali. Que às vezes tem muita gente que faz isso, que você vende ali, você faz o seu salgado, você vende na porta ali de casa, na janelinha, pela gradezinha, você vai vender. Então, o produto desfiado, ele também chega para esse tipo de cliente. O cliente que ele é pequeno, ele precisa ter ali uma redução de custo, ele precisa focar mais na execução. Então, justamente, esse trabalho de distribuição do produto, ele vai ser muito importante para o crescimento da 5 minutos como um todo, entendeu? E acho que essa parceria com a Caruaru Frios, ela vem aqui para trazer uma vantagem competitiva para todo mundo, até porque Caruaru é um polo centralizador, né, muito grande. Então, vocês têm aqui um braço muito grande e muito importante aqui na região. Tem muitas cidades aqui para abarcar. Termina que todo mundo mora nas cidades vizinhas, mas em algum momento termina vindo para aqui resolver alguma coisa, né? Exatamente. E aproveita para resolver mais outras coisas, já que ia vindo um médico, por exemplo, e aproveita para... Isso, Caruaru se torna estratégico. Eu acho que em todos os sentidos, Caruaru sempre foi ali um foco da gente como empresa. A gente sempre manteve rotas aqui para Caruaru ativas. E quando eu falo Caruaru, a gente tá pegando todas as cidades que estão ali saindo de Recife até Caruaru. Mas Caruaru especificamente se torna muito estratégico exatamente por isso. Porque você tem um comércio muito, muito ativo, né? E de pessoas que vêm num raio muito extenso ali de toda a redondeza para até Caruaru. Então elas acabam vindo aqui para Caruaru
Caruaru para fazer suas compras e estar aqui ativado dentro de uma operação, por exemplo, como a Caruaru Frios e tudo, para a gente é muito importante porque nós precisamos dar para o nosso cliente essa vantagem até, que é o seguinte, olha, você não precisa esperar até minha rota vir, tem um ponto aqui onde você vai conseguir comprar esses produtos para você poder utilizar e tudo mais. Essa ideia de expansão das 5 minutos, ela tem muito esse conceito, a gente quer levar a ideia das 5 minutos para todo o Nordeste inicialmente, embora a gente já tenha algumas atuações no Sudeste, mas a ideia é focar muito no Nordeste porque a gente acredita muito no potencial de crescimento desse negócio dentro aqui, entendeu? Do Nordeste e principalmente no momento que a gente vem passando, que a gente costuma dizer que as pessoas agora estão começando a entender a realidade dessas contas que a gente passou aqui para vocês hoje, estão começando a entender a necessidade delas estarem dentro do negócio delas de cabeça e não apenas na operação, não apenas fazendo automático, mas pensando sobre o negócio. Então, para a gente, isso tem sido, de fato, uma estratégia comercial focada em crescimento e expansão. Muito bacana isso. Eu me lembro, por exemplo, quando eu estava conversando com um cliente nosso, né? Seu Paulo, da Casa da Parmegiana. Ele estava comentando uma vez que, por exemplo, ele compra um corte, o que ele trabalha é filé parmegiano, Certo? ele faz filé parmegiano com filé mignon, de verdade. Então, ele compra, digamos que um volume bacana, só que ele tem um fornecedor que só conseguia vender para ele o filé mignon junto com o cordão do filé. Certo. E vendia o pacote de filé com cordão a R$45. Teve um momento, por exemplo, lá na loja, que eu até conversando com ele, fui entender a proposta dele. Então, aí disse, não, mas eu prefiro comprar a R$45. Eu, se não me engano, tava vendendo naquela semana, já faz um tempinho. O filé mignon, para ele, sairia a R$48, algo assim. Eu disse, não, mas não vou comprar mais caro o produto. Aí disse, mas o senhor tá comprando filé com cordão. O senhor faz o que com cordão? Aí disse, não, cordão eu uso para fazer carne de sol. Ele salga, faz carne de sol e faz um picadinho e vende. Aí disse, o senhor sabe quanto é o cordão do filé? Eu disse, não, nunca comprei só o cordão, não. Eu vendia o cordão, que a gente vende muito cordão do filé para espetinho. Aí o cordão do filé a gente vende a R$20 aqui na loja. Aí o senhor tá pagando R$48 num quilo de cordão de filé. Ou 45, né? Isso. Aí ele começou a refletir assim. E ele até comentou que o cordão vem uma quantidade um pouco maior que o filé no pacote que ele compra, digamos assim, no açougue que ele tá comprando. Aí foi digamos que um divisor de águas ali, que dali pra frente começou a analisar um pouco mais foco, digamos assim, no corte que ele tá comprando, né? Eu preciso de filé e preciso de cordão. Quanto negocio o cordão e a quanto negocio o filé. Aí, esse tipo de conta aí, não somente esse tipo de coisa, o açougue como um todo, assim, o mercado de carne, de açougue em si, tem vários tipos de pegadinhas. Tem alguns tipos de desonestidades até também, por exemplo. E é uma questão assim, Bruno, licença, é uma questão cultural, né? Como o Carlos estava trazendo, né, essa importância de abranger a nossa região, né, o Nordeste, enfim. Mas é uma questão cultural isso que você traz, né? Reflete muito isso. Então, vocês trazerem essa questão dos porcionados, né? Vocês estão rompendo com um pensamento, né, que há muitos e muitos anos tem se fortalecido, mas que tem perdido espaço justamente por conta desse trabalho, né, que vocês vêm efetuando. Então, assim, não é simples. Abrir os olhos, né, e desconstruir essa ideia que muitos e muitos e muitos compradores, né, que estão envolvidos ali na produção, têm, né, mas estamos aí para auxiliar nesse conhecimento. Na cabeça dele, nesse caso que eu dei, ele tava comprando, ele passar a comprar filé a 48 seria comprar R$3 mais caro. Mais caro, exatamente. Eu expliquei, tu vai estar comprando, na verdade, cordão, R$25 mais barato por quilo. Sim. Faz a conta aí de quanto é isso. Por exemplo, a gente trabalha com filé, só que a gente entrega o medalhão na gramatura que você precisa. Eu entrego o tornedor na gramatura que você precisa. E aí as pessoas fazem, eu não quero não, porque eu compro o filé inteiro. Aí você compra o filé inteiro, você ainda vai ter que fazer a limpeza do filé inteiro. Depois que você vai fazer a limpeza do filé inteiro, tu vai separar a cabeça, tu vai separar a cauda. E aí você vai separar ali a parte que pode fazer o medalhão e o tornedor. Aí eu pergunto,
que tu faz com a cabeça e a cauda? Ah, não, eu uso como carne para funcionário. Eu digo, meu amigo, faça um negócio desse. Filé mignon, Me velho. contrate porque eu quero ficar comendo aqui todo dia filé mignon. Vai ser bom demais. E outra coisa, quando você compra ali, eu compro, por exemplo, a peça de filé, digamos que eu paguei R$ 50 na peça de filé. Aí ele diz, eu separo o medalhão e separo o tornedor. Então, eu paguei aqui R$ 50, tudo bem. E o que é que tu faz com a cabeça e a cauda? Ah, não, eu faço isca. Aí eu digo, eu te vendo a isca. Eu te vendo o cubo também. Então você não precisa pagar pelo preço do filé para comprar um produto secundário. Eu posso vender o produto secundário pelo preço do valor secundário, como você vendeu o cordão. Entendeu? Então, assim, esse trabalho do porcionamento, ele realmente é um trabalho que a gente vem sendo disruptivo no mercado, porque é justamente o que você falou. As pessoas, elas não estão acostumadas a fazer a conta da forma como ela deve ser feita. Então, é um trabalho, é um trabalho desgastante, é um trabalho exaustivo, mas que também tem o seguinte: todas as vezes, e aí vocês que são empreendedores, vocês são empresários, sabem disso, todas as vezes que o trabalho é desgastante, é exaustivo, mas que você consegue um êxito, a recompensa é muito válida. A gente não pode esquecer que, como você bem falou, culturalmente, o mercado food foi criado dessa forma. Os pais passaram para os filhos como deveria ser feita a compra. Ó, tem que pegar a peça de filé, tem que fazer dessa forma, tal. A gente aposta muito que essa nova geração de donos de negócio que estão chegando já vão vir com a cabeça totalmente diferente para isso. Que é uma cabeça exatamente o seguinte: olha, eu não vou perder meu tempo aqui vendo uma operação que eu posso substituir de uma forma muito mais prática e rápida. Mas a gente sente muito isso, essa quebra de paradigma até. Você quebrar uma filosofia de negócio que o cara já fez aquilo a vida toda e vamos lá. Aquela filosofia de time que tá ganhando não se mexe. Tô ganhando meu dinheiro, tô pagando minhas contas, tô fazendo minha operação funcionar. Por que eu vou mudar esse processo? Então, a visão que a maioria das pessoas tem é essa. Eu vou pagar mais caro nesse produto porque eu estou pagando no preço do quilo mais do que eu estava pagando no preço da peça que eu comprava. Só que quando você começa a fazer essa conta, destrinchando aquilo, faz o aproveitamento, faz a conta de rentabilidade e tal, você começa a perceber que existe uma pegadinha muito grande. E principalmente porque a gente vive um momento hoje que qualquer deslize sai numa rede social e você acaba com o teu negócio. Crucificado, Né? A rede social vem pro lado bom e pro lado ruim pra Lado ruim. destruir tudo E mesmo. usam muito mais pro lado ruim, né? E a gente costuma falar para as pessoas o seguinte: pessoal, se concentra em não deixar brecha para erros, entendeu? Dentro do negócio. Então, existe um mercado muito grande ainda de filé mignon clandestino, por exemplo. Filé mignon que não vem de frigoríficos com CIF. Filé mignon que chega através de caçamba ali de carro coberto, ou numa caixa de isopor, ou que foi um filé que o cara saiu pegando ali em supermercados e depois levou pro restaurante. Esse mercado, ele existe. Entendeu? Congela, descongela, Congela, de novo, aí quando exatamente. daqui a pouco tá... E eu falo pra todo mundo o seguinte: cara, que respaldo você tem? Ah, não, mas eu tô pagando um pouco mais barato. Será mesmo que tá compensando pagar mais barato? Você já fez a conta da quebra disso? Entendeu? Então, quando você tem uma pessoa que ela faz conta, você percebe que essa pessoa, ela não se deixa iludir por esse tipo de mercado, entendeu? Ela vai buscar uma solução. Por quê? Porque ela tá olhando exatamente aonde ela pode ter uma vantagem competitiva no negócio dela, mas de outra forma. Não pagando mais barato no produto, e sim sendo operacionalmente mais, vamos dizer assim, eficiente, entendeu? É isso que a gente tem percebido, porque hoje a gente olha, por exemplo, uma praça de alimentação de shopping. Quais são as operações que mais se destacam dentro da praça de alimentação de shopping? Não necessariamente é quem vende mais barato. Entendeu? É quem consegue fazer um prato mais harmonioso, que dá uma impressão de ter um volume um pouco maior no prato, entendeu? Que você já tem ali um marketing bem feito ali daquela marca. Então, você pode parar para pensar o seguinte: uma McDonald's, como uma hamburgueria, ela não vende um hambúrguer gourmet. Mas por que é uma operação que vende tanto? Ela não vende sequer o Né? melhor hambúrguer, né? E por que ela vende tanto? Porque ela tem ali todo um trabalho focado exatamente em operacionalizar toda a estrutura dela para atender o cliente. O foco de 80% da operação está em atender o cliente, na experiência do cliente. Está em levar para o teu filho um McLanche feliz com a lembrancinha. Está em você sentar ali e ter um ambiente agradável. Está em você saber que não perde tempo comendo lá, entendeu? Agilidade no processo, entendeu? Então, mas veja, é o melhor hambúrguer gourmet que tu já comeu? Não. Mas por que isso? Porque a filosofia está ali. O foco dela está o seguinte: eu vou ser um operador onde eu vou trazer uma experiência de lanche muito bacana para o cara.
Se eu quiser comer um hambúrguer ali que o cara vai preparar, vai fazer o blend na hora, tal, também tem sua qualidade. E eu acho que tá tudo certo. Mas a gente tem que o dono de negócio hoje, ele tem que entender o que é que eu quero. Eu quero fazer, por exemplo, eu tenho uma pizzaria. Eu quero fazer 400 pizzas num dia, ou eu quero fazer 10 bem vendidas ali, entendeu? Gourmetizadas. Você tem a escolha desse seu negócio. Então, se você quer operacionalizar isso de forma eficiente, você tem que partir para uma filosofia de negócio onde você é o formador do prato, finalizador do prato. Entendeu? Você não vai ter que ali industrializar nada dentro do teu processo. Você vai tirar todas as chances que você tem de ter gargalos na tua produção para deixar ela mais fluida, né? Então, é isso. Essa conta da gente, essa briga da gente dentro do mercado de tentar quebrar o paradigma é mais para isso mesmo. Demais. E olhando assim, perspectiva futura, né? Qual seria, na visão de vocês, os próximos passos, os próximos projetos aí? Talvez algum produto que você pensa em desenvolver ou... A gente vem desenvolvendo muito o braço da empresa, que é a 5 Minutos, né? Que é uma empresa desassociada da Africarne, mas faz parte ali de um grupo administrativo. E a 5 Minutos ela vem evoluindo muito como negócio e a gente tem apostado muito nesse modelo de negócio para crescimento. A Africarne, a gente costuma dizer que ela tem uma vida meio que própria, porque ela está de acordo com como o mercado está enxergando e entendendo a necessidade de um produto porcionado. Então, a gente está dentro do mercado. Amanhã vai surgir a oportunidade, por exemplo, de uma rede de restaurantes dizer, quero receber porcionado. E contrata a Africarne para que a gente desenvolva esse estudo, esse processo. Mas a 5 Minutos não. A 5 Minutos é meio que mais ativa nesse sentido. A gente pode criar e lançar soluções no mercado que automaticamente o mercado pode absorver e pode entender essas soluções. Então, o que é que está dentro da nossa linha de criação, no nosso pipeline aí? Nós vamos desenvolver, provavelmente ainda temos 3 grandes produtos para lançar esse ano. Possível, explica o que já tem da 5 Minutos, para quem não hoje a pegou gente aí. tem dentro de uma linha de desfiados, a gente tem charque desfiada pronta, pré-cozida, nós temos carne de sol desfiada cozida, temos o frango desfiado cozido, temos uma costela bovina cozida e uma carne moída cozida. Esses são os produtos que estão dentro do nosso hall ali de produtos principais que a gente trabalha. Mas a gente vem lançando aí um suíno desfiado que tem um segredinho que vai vir aí show de bola, principalmente para hamburguerias. Deve estar saindo também. Vamos ter aí um cupim desfiado também que está chegando para essa operação. E vamos desenvolver algumas soluções dentro da questão frango desfiado específicos para alguns nichos. O food, Tipo por exemplo. food, exatamente, para o pessoal que prepara pizzas e... Um frango pronto para pizzaria é o sonho da vida de qualquer dono de pizzaria. Exatamente, e é isso que a gente tem apostado. Então, assim, vão vir muitos lançamentos, além da nossa linha voltada para o varejo pessoa física também. A gente hoje tem uma linha de caixetas de 400 gramas, que é a charque, a carne de sol e o frango, que é a linha 5 Minutos caixeta, e a gente vai desenvolver essa linha toda com todos esses itens que a gente já tinha para o food também na linha da caixeta. E não para, porque assim, a 5 Minutos, a concepção de negócio da 5 Minutos é uma concepção que é fornecer o máximo possível de facilidade dentro das cozinhas para tirar de uma vez por toda qualquer industrialização que aconteça dentro da operação food. Então, a gente já tem recebido algumas demandas de algumas operações, já fizemos inclusive testes de frango em cubos cozido pronto, já fizemos testes de carne em isca cozida para algumas operações de comida oriental, por exemplo. Então vão vir muitas novidades. Tipo yakisoba e tudo mais. Então, a 5 Minutos ela tem uma planta industrial totalmente formada para poder atender uma diversidade gigante de produtos. É porque nós estamos lançando de acordo com o que a gente entende que o mercado está absorvendo. É diretamente uma necessidade do cliente sendo atendida ali no dia a dia, né? Diretamente Apareceu a necessidade. uma necessidade, criou-se uma necessidade, vocês já estão Exatamente. desenvolvendo algum processo tecnológico. A gente tem uma vantagem muito grande. A gente como empresa, eu e minha mãe, a gente sempre falou que a gente é muito camaleão. A gente se adapta a diferentes cenários da nossa economia e das nossas necessidades de mercado. Mas a gente tem uma vantagem muito grande que é o poder de rápido desenvolvimento e lançamento de produtos. Isso sempre esteve no DNA do nosso negócio. A gente, quando entende que há uma demanda, a gente reúne a equipe,
e a gente fala, olha, preciso lançar isso daqui. Agora mesmo, a gente está nesse momento aqui nesse podcast com vocês e está acontecendo lá na indústria um teste para um produto, para um cliente, que é uma indústria de salgados grande, que ele queria uma carne moída, cozida, que tivesse um custo mais baixo. E a gente está tentando desenvolver para ele isso, porque ele faz aqueles salgados coquetel e ele precisa de um recheio mais em conta para ele entrar em algumas operações. E a gente está tentando desenvolver. Tudo alinhando a expectativa do paladar que o cliente precisa, de rentabilidade, de facilidade. Então, a empresa ela não para. O nosso departamento de P&D ali, do pessoal que está desenvolvendo, que está projetando, eles estão o tempo todo entendendo as necessidades que Bruno traz, por exemplo, com a equipe de vendas na rua, entendeu? Para a gente tentar lançar alguma novidade no mercado. E perceba que, quando o Eduardo falou agora, a empresa ela tem uma dor, ela não foi desenvolver o produto dela. Ela já procurou o Eduardo e disse, ó, eu preciso que você desenvolva um produto assim para mim. E aí a gente vai e a gente vai dentro do programa de desenvolvimento do produto, vai tentar chegar dentro daquela solução para ele. Ou seja, até os custos da produção e da elaboração, quem vai arcar não vai ser ele. Quem está elaborando agora somos nós. E como ele havia comentado um exemplo, né, no meio do processo para desenvolver, não sei se foi a carne de charque, sol, a Foi a charque, Shark. teve uma perda enorme ali até conseguir Exato. chegar a um produto pronto ali. A gente Uhum, avalia, a gente, eu falo para todo mundo, às vezes eu me sinto um pouco culpado de trazer tanto trabalho para a equipe lá interna, porque eu não paro de pensar em formas do que a gente pode estar solucionando de problema. Então, e a gente se depara com isso todo dia. Todo dia tem um vendedor ali com uma situação específica de um cliente, precisando de uma necessidade. Eu hoje estava conversando com você sobre a necessidade que a Caruaru Frios tem, de alguns cortes, de algumas situações, e eu falei, vamos tentar desenvolver, vamos juntos tentar achar uma solução. Porque eu falo para todo mundo que, assim, existe um mercado de caixaria que ele é muito forte, de carne, mas existe um mercado de necessidade de serviços específicos que ele é mais forte ainda. Entendeu? Ele é um mercado muito maior do que isso. As pessoas, elas não compram colchão mole, elas compram colchão mole para fazer algo, entendeu? Então sempre vai ter uma finalidade e um propósito, e é onde a gente tá, é na finalidade daquele uso, né? Teve um cliente lá que me passou uma necessidade ontem, por exemplo. Ele chegou assim, né, e comentou que a gente vende um dos itens de atacado é rabo bovino, Certo? de carne, né? Aí ele comentou assim, eu preciso da rabada já serrada. Mas só sabe que, tipo, a cada Tem a tantos junta, né? centímetros tem a junta, você passa uma faquinha ali no tendão, já separou. Aí eu sei, só que eu vendo lanche, eu vendo almoço para construtoras. Aí na construtora eu tenho um preço ali que entra numa cotação de uma concorrência apertado. sim. Se não for cerrado fino, se for, digamos que ali a espessura normal do tendão ali de um para outro, ele fica muito largo e para mim não vai servir não. Aí eu não sabia disso. Tô sabendo isso agora, por isso que ele não compra com a gente, compra no açougue. Aí só, esse tipo de necessidade é justamente o ponto específico ali, a demanda que tá Exato, surgindo no mercado, né? Isso, você vai ter diversas demandas, diversas situações. O cliente tem necessidades específicas por um contrato que ele pegou, por um cliente que ele quer atender, por um perfil novo, e até a gente já teve várias demandas assim, que são demandas meio loucas também, né? O cara fala, olha, eu quero ali, uma vez um cliente chegou pra gente, eu quero um hambúrguer, mas eu quero um hambúrguer em formato de estrela. Falei, mas por que um formato de estrela? E aí ele falou, disse, não, mas eu vou vender muito isso porque eu vi no Instagram lá de fora que o cara fazia um hambúrguer e a concepção do negócio era como se fosse o espaço, e aí eu quero criar isso. Então assim, a gente avalia tudo. Eu nunca disse para um cliente assim, não vou fazer isso. A gente avalia volume, a gente avalia demanda, a gente avalia a necessidade do que a gente tem ali internamente para poder produzir aquilo. Nesse caso específico, a gente não avançou muito porque nem o cliente estava seguro da escolha dele. Mas, assim, ia fazer um pão estrela também, né? Mas a gente entende que, assim, falando sobre demandas específicas, a gente está disposto a tudo. Hoje, a nossa linha de hambúrguer, por exemplo, a gente tem mais de 30 códigos criados só de hambúrgueres específicos, com blends específicos. Gramaturas distintas, diâmetros distintos. E a gente pode citar também, por exemplo, na própria fibra do
dos desfiados que a gente trabalha, eu tenho, por exemplo, porque a necessidade de uma pizzaria é diferente da necessidade de um salgadeiro. A pizzaria, quando vai, por exemplo, para o forno a lenha, ela precisa de uma fibra de um frango de um determinado ponto. O salgadeiro, ele não pode ter uma fibra tão grande porque o salgado dele vai ser pequeno. Então, eu trabalho com fibras diferentes dentro da nossa produção. Então, tem um frango, por exemplo, eu tenho um frango mais trituradinho para ir para um recheio de um salgado. Eu tenho um frango de uma fibra mais longa para ir para uma pizza que vai para um forno a lenha. Então, assim, até isso a gente tem que trabalhar e tem que pensar. Então, dentro da necessidade do cliente, a gente vai adaptando. Logicamente, vai ter coisa que um hambúrguer de estrela não vai dar para fazer. Mas a gente vai tentando se adaptar aí às situações. E o salgado me veio na memória, né? Se você assa muito salgado, ele fica quebradiço, ressecado, né? Perde toda aquela umidade. Exatamente. Faz total diferença. Como considerações finais aí, se vocês quiserem convidar o pessoal a seguir as redes sociais, tanto de vocês quanto da Fricarne. Não sei se tem uma Vamos rede lá. específica também, Tem, dá 5 minutos. Temos sim. A gente tem o @fricarne.food, que é a rede social do Instagram da Fricarne, e temos o @comida 5 minutos. E é interessante seguir o Comida 5 minutos, porque vão vir alguns vídeos bacanas ali que a gente está projetando de algumas situações específicas, vão ser lançados aí ao longo eu acho que dessas próximas 2 semanas. E ali a gente sempre vai dar alguma dica, alguma situação interessante. Uma outra situação bacana é que a gente está criando uma comunidade agora, tá? Essa comunidade, ela deve ser lançada amanhã, e aí eu vou passar para você também, mas o link ali para você poder também divulgar para a galera, que se chama Chapa Quente. E a ideia da comunidade é reunir dentro dessa comunidade diversos setores da linha food, para a gente especificamente falar e tratar a respeito de insights de líderes, de pessoas que deram certo dentro do segmento, de situações específicas que tiveram um problema e uma solução ao mesmo tempo. Então a gente vai trazer muita gente bacana para estar falando ali dentro dessa comunidade. É uma comunidade ali via WhatsApp. Tá? Então isso vai ser algo que vai ser muito usual, você não vai ter aquela burocracia para acessar nem nada. Ali você vai ter um insight talvez de um cara que faz uma operação de mais de 1.000 entregas no dia, você vai ter um insight do cara que foi diretor durante muito tempo da operação do Outback, por exemplo. Você vai ter várias pessoas dando ali os seus depoimentos sobre situações específicas, sobre o que deu certo, o que deu errado para eles. E o que é que a gente quer? Eu quero estender esse convite para que a Caruaru Frios participe ativamente disso também, tá? Com a gente na evolução disso, de levar essa comunidade adiante, para que a gente possa ir quebrando aos poucos esses paradigmas que a gente falou aqui sobre você ter um negócio food lucrativo. Praticamente o negócio Fricarne, ele tá vendendo tempo, serviço, solução, economia, tá vendendo, de fato, tá mudando a forma com a qual as pessoas enxergam o mercado, né? E interagem com esse setor, exatamente. Para você que não conhece nossas redes sociais, siga-nos nas nossas redes sociais também. Caruaru Frios, no Instagram, no caso, tem o da... Exatamente, cfcast.caruarufrios. E temos as redes sociais pessoais, brunolima.cf também no Instagram. @Verônica Liliane Lima. Valeu. Valeu, obrigado, Valeu, pessoal. muito obrigado aí Obrigado. pelo convite.